Narcianos, hoje estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. E qual vai ser o tema do nosso podcast de hoje? Bom, hoje nós iremos debater um pouquinho sobre a domesticação do fogo e também sobre um pouco da evolução da alimentação, entre outros tópicos que vão gerando nosso debate. Bom, o que seria a domesticação do fogo? Foi uma evolução muito grande para os primatas, porque além deles usarem contra caças e grandes leões, eles usaram para cozinhar suas comidas, como se fosse uma luz, né? No escuro, tem ali um fogo para fazer ficar tudo mais claro. Alguns tipos de comida não podemos ingerir porque não estão cozidos. Então, com esse avanço do fogo, a gente conseguiu cozinhar como trigos, que não pode ser ingerido sem ser cozinhado, porque a digestão fica péssima. E alguns tipos de carnes, como a carne suína, que é carne de porco, alguns tipos de bactérias também que estão presentes em carnes, elas acabam sendo mortas com esse tipo de cozinhamento. Enquanto o chimpanzé está lá 5 horas tentando fazer sua digestão de uma carne, em 1 hora de carne cozida, a gente já consegue fazer a digestão Mais rápido, né? A gente pode também colocar o tópico do filme Os Croods, né? Que a gente assistiu em alguma das nossas aulas pra gente ver o processo de um homem na época das cavernas, né? Pega. Ele faz o que você manda? Ah, é. Mais ou menos. O sol? Não. Fogo. Oi, fogo! Ele não tá vivo. Você disse que estava morrendo? Foi mal. Ele também veio do lugar de onde você veio? Não, eu que fiz. Faz um plano. Ai, tá! Faz! Não sai de mim! Faz logo! No filme traz um menino que certamente está mais evoluído que eles e ele traz o fogo como um bichinho de estimação. E quando os homens da caverna vê aquilo, fica tipo, meu Deus, um filhote de sol. Como se fosse algo muito incrível. E realmente é. E eles ficam repetindo várias vezes que aquilo é um filhote de sol, e sol. E só que na verdade, aquilo pra eles era novo. E tudo que era novo naquela época era dado como um perigo, né? E o livro que a Monique estava lendo, que foi usado como base do nosso podcast, ele traz um nome dado por essas pessoas da época das cavernas que já tinham um pensamento e para outras pessoas que tudo que era novo era ruim, que é o que traz a família dos Croods, e um novo pensamento é o que traz o menininho, para quem já assistiu. Sim, os Homo sapiens são conhecidos como os sábios, né? Os que pensam. A gente não pode falar que os Neandertais eles eram os homens das cavernas, porque antes dos Homo sapiens, muitos viveram dentro da caverna, né? Então a gente não pode colocar como os Neandertais como os homens das cavernas. Porém, tinha os erectos, que eram que começaram a andar mais eretos. Temos os Homo sapiens, que somos nós, que somos os pensantes. Temos os Neandertais e temos mais um, mas eu não lembro o nome. Muitos naquela época tinham diferentes características. Os que eram os menores, com a estrutura de corpo como a nossa, eles sobreviviam mais, por isso que essa evolução deles continuaram até hoje. Mas os que eram mais fortes, maiores, eles precisavam comer o dobro que a gente precisa comer, então eles acabaram morrendo por essa falta de comida. E a gente pode ver que nos Croods tem os homens das cavernas, que são a família principal, e o menininho que já é mais evoluído, ele conhece o fogo. A família dele mora numa estrutura bem mais evoluída, eu creio que é neolítico, porque eles já vivem dentro de cabaninhas e essas coisas. E quando os Croods viram o lugar que eles moravam, eles ficaram muito em choque, porque eles nunca tinham visto aquilo antes, né? Eles moravam dentro de caverna, uma coisa mais rústica, eu vou desenhar em paredes. Já o menininho mostrou um novo pra eles, né? Tudo mais colorido, tudo mais vivo, tudo mais evoluído, né? Então eu creio que hoje em dia a gente pode evoluir bem mais, porque nós já somos evoluídos. Igual a criança mostrou pro Croods que nem tudo que é novo é ruim. Sim. E tem vários instintos, né? Que a gente ainda carrega até hoje. Apesar da nossa evolução toda que a gente
gente vê, né, hoje a gente é bem mais evoluída, a gente a todo momento tá em um processo de evolução pra gente, que a gente consiga sobreviver. Eu vou perguntar a todos vocês, qual instinto vocês acham que a gente, até hoje a gente bate na tecla de não deixar ele evoluir, assim, por assim dizer? Bem, na minha opinião, a gente pode usar basicamente como sentimentos. Porque daquela época em que a gente estava desenvolvendo, foi uma grande escala de evolução até hoje. Mas é claro que a gente manteve muita coisa. Por exemplo, o sentimento de raiva. Quando você tá com raiva, você faz o seu primeiro sentido. Por exemplo, a gente usa a agressão. E isso não é uma coisa, digamos, muito racional. É uma coisa que a gente usa até hoje, que a gente, às vezes, não sabe controlar sobre isso. Por instinto de defesa, né? Exatamente. Essa escala da humanidade e sobre a gente estar evoluindo é sobre exatamente o que a gente fala. Mas o que difere a gente deles? Algum de vocês tem alguma opinião sobre? Porque falar sobre o que a gente tem igual é um assunto mais fácil. Mas falar o que a gente mudou e como a gente mudou durante esses tempos é um assunto mais interessante e é algo que a gente pode falar sobre, que está interligado também com o nosso tema da trilha. O que vocês acham sobre evolução humana até os dias de hoje? Eu creio que nós evoluímos racionalmente, né? Nós começamos a pensar, a gente começou a ter a ciência como um ponto ali pra gente descobrir se aquilo ali é realmente certo ou não. Antigamente não tinha isso, né? Era meio que não vamos descobrir porque isso pode dar ruim. Ou a gente descobre e vai dar bom ou vai dar ruim. Então era tudo ali, tipo, no hábito. A gente vai ou a gente não vai. Sim. A gente hoje em dia não precisa mais disso, né? A gente foi desenvolvendo meio que sentimentos e curiosidades. Uma coisa que eu acho muito assim, o que mais diferencia da gente é nossas atitudes, como a gente convive em sociedade agora. Por exemplo, eles não sabiam aquilo lá. Se vocês verem, eles moravam, só a família deles, no filme, no caso. Eles tinham os vizinhos e tal, só que não era aquela coisa em sociedade hoje em dia. Aí, tipo, hoje em dia, o que a gente faz? A gente pega, a gente sai pra lugares assim, a gente consegue conviver com mais de uma pessoa, mesmo sem a gente conhecer ela. A gente consegue respeitar. Sim, o ser humano começou a viver mais em sociedade, né? Porque no filme ele mostra que era cada um por si. Então, se aquela família morresse, aí já é problema delas. O problema deles. Se eles precisassem matar eles pra sobreviver, eles fariam isso. Eu acho que isso a gente continua. O nosso instinto de sobrevivência a gente vive em uma sociedade, só que se a gente precisar diminuir pra que a gente aumente, a gente vai fazer isso. É o nosso instinto capitalista. Então, pra um ficar mais rico, o outro tem que ficar mais pobre. Isso aí, pessoal, olha, estou impressionado com o debate de vocês aqui hoje, hein? Eu queria colocar aqui 2 pontos para enriquecer o debate e para suscitar o questionamento de vocês. O primeiro ponto é que lá no filme, o fogo é chamado de sol. E antes da gente definir razoavelmente um podcast sem roteiro, que é esse, a gente conversou, várias culturas tinham o sol como deuses, como divindades, né? Primeiro quero colocar essa situação para ver a ideia de vocês. E a segunda situação é o que a gente sempre conversa aqui nas aulas de artes também, que essa ideia de que, nossa, o homem é racional, ok, o ser humano criou ferramentas há 200 mil anos atrás, ok, isso é ser racional? Talvez. Ok, mas também no século XX o ser humano criou bombas, o ser humano criou campos de concentração, né? Se vocês vão ver na aula de história o que foi o nazismo, o ser humano destruiu o próximo por... Eles se autodestruíram, né? Por coisa... Sim, é exatamente isso que a gente não consegue controlar. A gente não consegue controlar nossos atos. Como eu falei, da raiva, você geralmente faz o seu primeiro instinto.
E é isso que não diferencia da gente com os Neandertais. A gente geralmente faz o que dá no nosso instinto e a gente não aprende a controlar nossos sentimentos. Por exemplo, agora, é claro que tem várias boas evoluções sobre o que o senhor falou, sobre conhecimento e tudo mais, mas até onde esse conhecimento chega num ponto em que ele não pode se tornar perigoso, porque como o senhor falou, tem as bombas, guerras, discursos de ódio, e meio que isso faz parte da evolução. Eu creio que nenhuma pessoa, nenhum ser hoje em dia é racional. Eu creio que vai ter uma evolução daqui em diante, pelo amor de Deus. Que o ser humano coloque na cabeça dele que nem tudo é violência, que nem tudo é discurso de ódio. E em questão do sol, na minha visão, no filme, que eles viram aquele como filho do sol, é que quando estava claro não tinha nenhum tipo de perigo. Então eles viram o sol como algo seguro para eles. E quando eles viram o fogo, estava tudo uma escuridão, e eles viram aquele fogo que estava protegendo eles de grandes criaturas, eles colocaram ele como um filho. Porque é parecido, né? É uma chama, dá quase da mesma cor que um sol, só que bem menor. Só que aquilo protegia ele daquela escuridão de vários bichos que poderiam matar ele à noite. Proteção, né? O instinto de sobrevivência. E até hoje temos também rupturas que falam quando a gente risca paredes. Antigamente eles riscavam muito, né? As cavernas deles. A luz silvestre. Mão negativa. Aquela que eles fazem a mão. Eles faziam muitas pinturas em suas cavernas. Hoje em dia, crianças, adolescentes vivem rabiscando paredes. Então eu acho que isso foi uma coisa que a gente levou pra nossa vida, entendeu? Nossa, falando nisso, percebe, antigamente eles usavam isso como uma arte. Mas hoje em dia, se a gente fazer isso, é vandalismo. A gente está destruindo um patrimônio público. Depende da situação. Só que às vezes, o pichador pode ser levado ele tá criando uma história. Só que quem vê de fora, ele só tá vandalizando. Às vezes também. É porque às vezes tem muitos discursos de ódio ou muitos discursos que não deveriam estar naquele tipo de lugar. Que as pessoas podem ver por fora e falar, cara, aquilo ali está errado. Só que pra quem pinchou, não, essa daqui é a minha visão. Então é muitos pontos de vista. Não, a gente tem que saber uma coisa. O que é legal, o que é permitido e o que não é. Só é crime o que não é legal. Legalizado, né? Então você pode, sem autorização, pichar um muro, uma casa, um prédio? Não, independente se ali é discurso de ódio ou não, se você está fazendo uma oração ali, é crime. Então, o que é legalizado pode. É isso que vai diferir. Outra coisa importante, pessoal, quando a gente está falando aqui uma coisa muito importante, eu estou ouvindo vocês falar o nome evolução. O que é isso? Estou perguntando aqui para vocês, o que é essa evolução que vocês estão falando? Evolução? Esse nome não é questionável? Evolução. É porque a gente não sabe. Bom, a primeira coisa que você pensa quando fala evolução é algo bom, né? Será que mas é bom? não é só isso que aconteceu. Não necessariamente bom, mas algo que pode ser mudado. Tipo, discurso de ódio. Quando a gente fala, o ser humano, ele tem que ter mais ele tem que ter mais racionalidade, então eu creio nessa evolução. Eu creio que seja mudanças. Pra melhor. Sempre quando a gente fala uma evolução, a gente quer dizer pra melhor, nunca é pra pior, né? Porque se algo já tá ruim, pra que você quer que ele piora? Sim. Aí acontece a evolução, mas ao mesmo tempo acontece de regredir. Então, ao mesmo tempo que você evolui, você regride em alguma coisa, em algum ponto. A gente tem que pensar em evolução mental quando a gente fala muito sobre evolução. Sobre realmente isso, ter empatia, você saber o que é certo e errado. A gente pensa mais em evolução mental, que a gente acaba esquecendo que às vezes as nossas ações também falam. E uma parte da evolução é tipo muito assim, porque se você for olhar pros grandes negócios lá, geralmente as pessoas falam,
nós vamos para o futuro, vamos construir uma visão pra frente. Só que não é pra todo mundo. Tipo, geralmente, quem vai fazer isso? Tem poder, né? Quem vai conseguir com... Aí volta no mesmo lance do capitalismo. Que, tipo, pra uma evolução ser feita... Ah, nossa, eles estão fazendo uma mudança. Igual ela perguntou, pra quem? Só pra eles. Porque pra isso acontecer, a gente precisa estar aqui. É a pirâmide social. Os pobres, os médios e os poderes. Então, tipo, pra o poder continuar crescendo em uma certa evolução, Não pode esse tipo de símbolo, pode ser negociado. corta. Pro poder continuar crescendo, a base da pirâmide, ela tem que estar ali. Então, por isso que a gente sempre vai ver eles como os heróis e fingir que eles estão fazendo uma evolução. Mas a gente tá regredindo e se tornando mais burrinhos. Hariri diz que nós somos seres nada interessantes. Eu acredito nisso também. Nós somos apenas umas pessoinhas dentro do mundo que é gigante, que há várias pessoas. E eu creio que não cada um faz o que quer, sabe? Mas a maioria das pessoas, o vandalismo, não é vandalismo, mas as pichações, por exemplo, é vista como vandalismo. Só que na visão das pessoas que fazem esse tipo de pichação, já não é. Aí que entra o capitalismo, aí que entra pessoas grandes, aí que entra pessoas pequenas, aí entra pobres, ricos. Então eu creio que a gente não é nada, mas a gente é tudo. Então eu não consigo definir a pessoa como alguma coisa. Ela só existe ali pra mim. Ela vai nascer, vai fazer o que ela tem que fazer e vai chegar um momento que ela vai morrer e não vai levar mais nada com ela. Então, não faz sentido na minha vida. Isso entra um ponto que a Isa estava debatendo antes do nosso podcast começar. É a questão da ignorância do ser humano. O ser humano acha que ele é tudo, acha que ele é o ser mais importante do universo. Só que aí a gente é considerado um grão de areia. Então, sim. A gente não é ninguém. A gente é a mesma coisa que foi debatida no podcast passado. A gente é nada e tudo ao mesmo tempo. A gente vive num planetinha que vai em volta desse planeta, tem vários planetas, tem muitas coisas a ser descobertas. Então a gente somos coisinhas tão ignorantes que a gente acha que é só um Deus só se preocupa com o planeta Terra. Monique, o livro que você está lendo, lá na frente, vai colocar questões da vida humana. Olha, interessante. Gente, que é o que vai acontecer. O nome desse cara aqui é Harari, é um historiador israelense da atualidade. O Nick disse que queria ficar inteligentona, eu li esse livro aqui. E tem tudo a ver com o que a gente estava falando sobre na situação da trilha, sobre a alimentação. A gente falou sobre a domesticação do fogo, sobre o quanto cozinhar o alimento facilitou a nossa espécie para digestão, senão a gente ia ter que ficar comendo, mastigando para poder fazer a digestão. E aqui nesse livro vai falar também sobre essa questão da desigualdade. Tem outro livro também que vai falar sobre tecnologia, sobre o Homo Deus, que ele vai falar que o ser humano, através dos algoritmos, isso que a gente vivencia na própria internet, né, ele criou uma outra entidade, né? E essa entidade, os algoritmos, passa a nos conhecer melhor que a nós mesmos. Então, nós vamos perdendo aquela máxima socrática de conhece-te a ti mesmo, porque o algoritmo, tudo que você faz na internet deixa um rastro. Então, pode acontecer, por exemplo, no algoritmo de um algoritmo descobrir que uma mulher está grávida primeiro que ela, pelos hábitos de pesquisa dela. Então, é uma coisa assim muito estranho, vamos dizer assim. E o ser humano, ele está criando castas. O autor fala, não lembro em qual dos livros, tem 3 livros bem interessantes, que a humanidade vai chegar ao momento de uma casta tão super rica que a outra pobre vai ser irrelevante.
Se já não é hoje em dia irrelevante. Mas ainda não é do nível que ele falou, porque vai ter que... Eu não sei nem o que é R$1 bilhão, eu não consigo imaginar. Se for colocar assim numa pilha, quanto que dá R$1 bilhão? Eu não sei. Vamos pensar esses nomes, Elon Musk, não sei nem como fala o nome do canal, diz que viagem espacial, essas coisas assim. É muito dinheiro para um lado e para um outro Nada. Não é nada. uma hora as pessoas pobres, nós, vamos ser irrelevante para eles. Se o planeta Terra tiver algum problema e eles conseguirem, eles podem migrar para outro planeta. Tipo, eles estão tentando migrar para Marte. O livro vai falar depois também do projeto Gilgamesh, que são super ricos que pagaram para, se houver projeto de ressuscitar o corpo deles. Tem um outro livro, tem outra situação de um outro livro, não sei qual que é, se é o Homo Deus, se é 21 lições para o século XXI, desse mesmo autor, que ele vai falar que dos estudos da amortalidade, ou seja, o ser humano ele não vai ficar imortal, isso não é possível, até porque o próprio universo vai acabar, como eu sempre falo para vocês, com as minhas frases motivacionais, é claro. O ser humano não vai morrer num estudo, de uma situação que o autor vai falar. Aí você tem que ir lá e ler para aprender as ideias dele. Você só vai morrer se for de um acidente, se alguém te matar, salvo isso. E aí ele vai falando, é muito legal isso aqui. Quem quiser ficar inteligente, espertão assim, igual a Monique tá ficando, aconselho a ler o livro do Harari. É isso aí? Agora, eu queria ver com os meninos que gostam dos games de celular e não do celular também, dos outros games, que eu sou completamente ignorante em jogos. Em questão de jogos. Mas vocês estavam falando de jogos que relata a questão dos primórdios. Eu vou falar porque meu amigo Thiago foi embora. Eu e o Thiago, a gente costuma de ver vários tipos de jogos. E em um desses jogos a gente achou um jogo que ele retrata, tipo, a gente começa o jogo, são duas pessoinhas, né, porque é multiplayer, são duas pessoinhas só com uma tanguinha tampando as partes íntimas, porque eu creio que alguns tipos de jogos não podem mostrar algumas, né? Censurinha. E a gente tem que criar o fogo, tipo, fazer, tipo, ele acender, a gente tem que caçar, a gente tem que pegar a água, a gente tem que filtrar a água, a gente tem que esquentar a carne, porque senão não é possível a gente comer, ingerir ela. Então, eu e o Thiago também vimos outros jogos que mostram, eu creio que desde o Big Bang a toda a evolução, mostrando os dinossauros, mostrando a evolução da humanidade. Temos também o Far Cry, eu não sei se fala, qual é o nome desse jogo, gente, não sei. Far Cry. Exatamente. Ele também mostra que a gente caça muitas coisas, ele também mostra a gente sobrevivendo dentro de um mundo, né, falar assim, que a gente tem que... Até domesticação de animais tem dentro do jogo, e ele mostra também muita evolução do fogo, muitas coisas sobre comida, água, que a gente citou tudo hoje no podcast. Então eu creio que, falando assim, da evolução de hoje em dia, quase tudo é possível, porque se até um mísero celular fala sobre a evolução, que é você pegar um livro e ler sobre, eu acho que não vai matar você em vez de jogar um joguinho. Mas esse joguinho eles ensinam muita coisa, se você prestar atenção no que ele conta e não na diversão, não na apenas diversão. Se você parar pra pensar o que ele mostra, você vai ter muito conhecimento. Tem também, tem essa evolução. Mas se você parar pra pensar, hoje em dia, tem a evolução do que a gente brincava. Porque, tipo, quando eu era criança, eu saía na rua e brincava de queimada, amarelinha, pega-bandeira, essas coisas. Só que hoje em dia, as crianças não estão mais brincando disso. Também uma parte, né, hoje em dia, tipo, não tá mais tão calmo como era. Hoje em dia tem muita... Eles não têm a necessidade mais de sair na rua porque e tem descobrirem celular. coisas novas. Eles vão lá no Google e falam, Google, o que é isso? O Google vai lá e toma, é isso. Só que é bem preocupante, né, esse tipo de... Atitude. Você, tipo, nascer, a mãe vai lá e entrega um celular pra criança, tipo,
pra você parar de chorar, eu vou te entregar esse celular. Eu creio que, gente, eu acredito, muitas pessoas que não têm acesso à internet, existe alguns tipos de pessoas que não têm acesso à internet, são muito, evoluídas mentalmente, elas sabem de muita coisa porque elas procuram saber. Elas não vão nesse tipo de telefone tal. Lógico, o telefone é ótimo, você tem uma dúvida, você vai lá, pesquisa e tal. Só que tem vários outros meios de descoberta. Eu acho que a essa... prova disso é que antes da internet existir já houveram vários gênios na humanidade, né? Sim, mas eu acho que essa questão de pessoas, nessa atualidade que a gente vive, não ter acesso à internet, são pessoas ignorantes, de certa forma, que não obtêm conhecimento. Porque hoje a internet é fundamental na vida das pessoas, se você parar pra perceber. Internet é você não tem acesso a um livro facilmente. Um livro custa muito dinheiro. Antes você tinha mais acesso aos livros, acesso a jornais. Você não vê pessoas entregando jornais agora. Agora você só tem acesso a um jornal se você tiver TV, acaba. Eu Ou um dinheiro concordo no em jornal. partes. Porque ter acesso à internet não é garantia que a pessoa De conhecimento. é de conhecimento. Sim. Inclusive, hoje em dia a gente vê que a internet ela também é veículo de desinformação. Qualquer teoria de conspiração pode ser sem dado científico, pode ser repassado pelo WhatsApp, e a gente tem essa questão presente hoje em dia também. Então, não é necessariamente uma pessoa sem internet, sei lá, pode ter acesso a um livro, deve ter alguém em algum lugar do mundo sem internet que achou uma biblioteca lá num lugar assim. Tá feito. Tá lá lendo, e de repente essa pessoa tá conquistando essa evolução que vocês estão falando aí. De repente. Sim. Sabe por que Ajudar é com hipótese. engraçado que a gente fala tanto sobre evolução, a gente procura tanto evolução, que a gente basicamente criou tudo isso até chegar nesse ponto em que a gente está. A gente procurou criar a internet para ter mais pressa. A gente tem muita pressa de tudo e é por isso que a gente sempre vive com a noção de que o tempo está passando mais rápido cada vez mais. Desde que a gente percebeu que a gente está evoluindo, a gente sempre procura mais e mais. Então a gente sempre... Como eu falei, a gente sempre quer saber mais, quer questionar mais, quer criar mais. E isso acaba impactando da forma positiva e negativa. Mas isso é uma característica do ser humano, né? Questionar, e questionar, e questionar, e questionar, e sempre questionar. Como a Bia falou, é um ato de sobrevivência. Sim, como a gente estudou em filosofia, que foi os mitos, né? Eu ia falar sobre isso, a mitologia. A mitologia foi um passo muito interessante da nossa evolução. Porque antes dos filósofos chegar, a gente baseava tudo em filosofia. Porque as pessoas sempre teve essa questão de perguntar: por que isso acontece? E outras pessoas não sabiam responder aquilo. Por que chove? É só olhar uma criança, né? Exatamente. Imaginar essa criança lá no... Sim, crianças é um bom exemplo. Porque a gente perguntava muito e as pessoas não sabiam responder. E elas criaram os mitos. São respostas para coisas que não haviam respostas naquela época. Então, porque chovia, era porque um deus mandava chuva e chovia. Deus estava chorando. Eu não sei qual que é... O que é aquela bola autônoma no céu enorme? Algodão doce. Não sei explicar o que é aquilo, vou adorá-la. Exatamente. Também. E passou o tempo e chegou os filósofos. Foca direito essa câmera aí. É nisso que entrou o filme dos Cruz, sobre a tal bola gigante vermelha. O que é isso? O que é isso? Foi tanta essa pergunta, essa curiosidade, que acabaram surgindo os mitos. E também as religiões que acreditam que o sol... Sim, exatamente. Um exemplo que o Gregório não está aqui agora, mas ele deu para nós, o Havaí, né? Havaí, que eles usam o vulcão como seus deuses. Então, se o vulcão entra em erupção, é porque eles fizeram alguma coisa que deixou o vulcão nervoso e ele tá castigando todo mundo ali agora. Mesmo que você não tenha feito nada, ele tá te castigando. Pessoal, olha só, muito bom.
papo aqui alto nível. Orgulho de vocês hoje, na moralzinha, parabéns, salve de palmas para vocês. Vamos encerrar aqui pelo tempo, já vai acabar a aula. E com isso, a gente finaliza. O que vocês acham sobre a evolução humana? O que vocês acham que é? É isso, galerinha. E agora, acabando o nosso podcast, vocês saem com 2 conhecimentos. O nosso livro, que a gente usou como base do nosso podcast, e um joguinho para vocês estudarem mais um pouquinho sobre a evolução humana. Jogos são bons. Acabou, família. Tchau. Deu 30 minutos.